Motivax, sua dose diária de motivação. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Que alegria, uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria poder compartilhar a minha história com vocês, o meu testemunho. Eu acredito muito em histórias, acredito muito em testemunho, porque imagino que aqui tem grandes histórias, grandes testemunhos do que Deus tem feito na vida dos seus filhos. E por isso que eu gosto de compartilhar a minha história. E para a gente começar, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 126, versículo 3. Salmo 126, versículo 3. Lá diz o seguinte: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, não está aparecendo. Vamos falar então de novo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, amém. Por isso estamos alegres. E eu gosto de citar esse versículo porque esse versículo ele estava no convite de casamento dos meus pais. E a gente, quando coloca um versículo no nosso convite de casamento, é porque aquele versículo fala ao seu coração, fala com você. E meus pais acreditavam que sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas há 30 anos atrás, meus pais não sabiam que ia ter um filho com deficiência. Minha mãe tinha 17 anos quando eu nasci, muito nova. Mas eles já confiavam que grandes coisas o Senhor tinha feito, ia fazer e continua fazendo. E ali, há 30 anos atrás, o ultrassom não era tão simples como é hoje. Eu lembro dos meus filhos, então, a primeira coisa que eu queria ver eram os bracinhos, as mãozinhas, os pezinhos. Porque nenhum pai, nenhuma mãe espera ter um filho com deficiência. Isso é a pura verdade. Nós confiamos em Deus, acreditamos em Deus, mas a gente não espera isso. Não é algo que esperamos. Não era algo que meus pais esperavam. Nasci de 7 para 8 meses, naquela época era considerado prematuro. E meus pais não tiveram contato, assim como eu tive quando meus filhos nasceram, e acredito que muitos pais e mães tiveram aqui, porque hoje você filma, hoje você tira foto, hoje você participa ali do parto. Seu filho já nasce ou sua filha já nasce, você já carrega no colo. E meus pais não tiveram esse privilégio. Então eu já nasci e fui direto para a incubadora. E ali os médicos chegam para os meus pais e falam: olha, o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. E se a gente fechar o olho e tentar imaginar uma criança sem braço, sem perna? Então era essa a primeira imagem que meus pais tinham de mim. Mas sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque claro que foi um momento muito difícil para eles, não tenho dúvida disso. Mas aí a minha mãe conta, quando se recupera e pode ir ao meu encontro, ali ela chega e fala: filho, a mamãe está aqui. E ali ela conta que eu sorri para ela. Eu não tenho dúvida nenhuma que nesse momento era Deus falando: sim, eu acabei de fazer uma coisa grandiosa na vida de vocês. Então, continuem alegres. Porque a gente busca muito felicidade, alegria, sorriso, acreditando que isso é um sentimento. E se você acredita que isso é um sentimento, hoje eu quero que você mude. Porque a alegria, ela tem nome. E é Jesus Cristo. Isso é alegria na nossa vida, é ter Jesus no nosso coração. Por isso que naquele momento eu não tenho dúvidas que
Deus estava falando ao coração dos meus pais. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Porque a Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E a Bíblia também nos diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O nosso grande problema é que nós estamos olhando aqui, o que vocês estão vendo. Mas a maravilha de Deus é que Ele não olha isso. Ele olha dentro de você. E dessa maneira meus pais foram vivendo. A gente morava em Camanducaia, Minas Gerais. Acredito que alguns irmãos conheçam. E quando eu fui nascer, eu tive que nascer em Campinas, porque não tinha hospital na época em Camanducaia. Então, quando meus pais voltaram para casa, muitos foram visitar por curiosidade. Porque quando os filhos nascem, meu filho nasceu, um exemplo, meus filhos, muitos foram visitar por gostar da família, ter aquele carinho. Mas uma cidade pequena, do interior, todo mundo sabia que tinha nascido aquela criança. E muitos foram visitar por curiosidade. Mas meus pais nunca me esconderam. Porque eles acreditavam, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Essa é a nossa bênção, esse é o nosso filho. E são momentos agora que não fui eu que vivi, foram meus pais, então eu não posso detalhar muito. Mas a partir de agora são momentos que eu me recordo, que eu vivi. Primeiro dia da escola, me lembro muito bem. Foi mais ou menos como hoje, todo mundo me esperando. Porque sabiam que ia entrar aquela criança que não tinha os braços e não tinha as pernas. E criança, ela é um barato. Hoje eu acho demais. Meu filho chegou no primeiro dia de escola dele e falou: meu pai é o homem de ferro. Por usar a prótese. E quando eu fui buscar ele, estava todo mundo, os coleguinhas, esperando quem? O homem de ferro. Imagina a decepção, chegou o Daniel. E a criança, ela quer tocar. Porque naquele momento os coleguinhas deles queriam tocar na minha prótese, queriam tocar nos meus braços. Mas naquele momento eu também era uma criança. Então eu tentava me esconder e eles tentavam tocar. E ali foi a primeira vez que eu convivi com o preconceito. Hoje se chama de bullying. Ali eu fui chamado de saci, fui chamado de aleijado, e por algumas vezes eu cheguei chorando em casa. Não foi uma, não foi duas, foi algumas vezes. Mas Deus deu muita sabedoria a meus pais. Porque sim, grandes coisas fez o Senhor. E ali eu entendi que o preconceito não pode existir dentro de mim. Eu não posso me achar incapaz de realizar meus sonhos e meus objetivos. Porque o que habita em mim é muito maior. O que habita em você é muito maior. Você é capaz de superar seus obstáculos, de realizar e concretizar seus sonhos. E ali eu entendi que eu não poderia me achar inferior. E foi quando eu escolhi sorrir. Olha para quem está do seu lado e dê um sorriso para ele. Isso. Nós vamos fazer muito isso hoje ainda. E escolhi em busca dos meus sonhos e objetivos. É uma escolha que você faz. Qualquer um pode fazer. E eu voltei para a escola. E eu gosto de colocar essa aqui, a minha primeira medalha. Alguém aqui já ganhou aquela medalha de honra ao mérito? Pode levantar a mão, vocês têm, vai. Eu acredito que todo mundo já ganhou essa medalha. Honra ao mérito. E teve esse concurso de pintura na escola. E eu quis participar. Falei, eu vou entrar.
E eu ganhei com uma pintura mais bonita da escola. Você imagina se essa foi a mais bonita? Imagina as outras como estavam. Mas ali foi uma pequena grande conquista para mim. Porque de fato eu tinha entendido. Eu posso. Eu consigo. E aí na escola ainda teve a educação física. A educação física como que era um tempo atrás? O professor jogava bola de futebol e... Brinquem aí. Meninos futebol, meninas vôlei ou queimada, né? Não era diferente lá. E acredito que aqui muitos gostam de esporte, já praticaram ou ainda praticam. Alguém aqui já foi o último a ser escolhido? O engraçado de tudo isso é que quando eu pergunto, todo mundo dá uma risada, porque o último a ser escolhido é triste. No futebol, como que é? Normalmente quem escolhe o time é o melhor ou o dono da bola. E ele começa a escolher e você vai ficando. E ele olha, só tem você e ele está torcendo, cara, para alguém chegar. Para ele não ter que te escolher. Isso não acontece, então ele te escolhe e manda pro gol. Futebol é assim que funciona. Fui o último a ser escolhido. Não me mandaram pro gol porque eu acho que eu não tenho mão, então foi muito bom para mim. E o bom da pelada, o que que é? Não tem impedimento. O que que eu fiz? Fiquei do lado do gol. E aí a minha conversa com Deus, né? Deus, faz uma bola. E não é que aconteceu? Fiz um gol. Saí comemorando, zoando todo mundo, né? Era o meu momento. No outro dia, eu já não fui o último a ser escolhido. Porque esse é o famoso preconceito. Eles entendiam que por eu usar uma prótese, não ter os braços, eu não iria conseguir jogar futebol. E esse é o nosso grande problema. Às vezes você olha para determinada pessoa e fala, ela não consegue fazer isso. Ou ela é isso, ou ela é... Nós somos feitos à imagem de Cristo. Temos que olhar como Cristo nos olha. O coração das pessoas. O que ela de fato é. Eu nunca fui o primeiro, a não ser quando eu tirei para o ímpar e ganhei. Então você pensa que quem tirou para o ímpar comigo, ele é bom, né? Só posso pôr um. Aí é uma conta muito simples de se fazer. Se você pede par, né? 1 mais 1 dá 2 dá par. Eu espero que essa pessoa esteja muito bem hoje. E não esteja na área de exatas. Mas são pequenas, grandes conquistas que fizeram uma grande diferença na minha vida. Porque sim, grandes coisas o Senhor fez por nós. E Ele estava fazendo na minha vida, com essas pequenas conquistas, me mostrando que tudo é possível com Ele. E quando eu digo que meus pais tiveram uma grande sabedoria, porque meus pais nunca colocaram limite na minha vida de realização e capacitação. Um exemplo simples é isso aí. Eu quis tocar teclado primeiro. E eu cheguei para os meus pais e falei, eu quero aprender teclado. Meus pais poderiam muito bem falar, não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas quando eles puderam me dar um teclado, eles me deram um teclado. E eu entendi que não ia dar certo. Mas sabe por que não deu certo? Porque em nenhum momento eu busquei, falei, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Por muitas vezes na nossa vida a gente tenta ir com as nossas forças, do nosso jeito. Mas a Bíblia nos diz também que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não dá erro. Não era a vontade de Deus. Só que algumas vezes a gente também não consegue assumir. Eu errei. Não pedi orientação de Deus. E você vai tentando. Foi quando minha mãe chegou para mim, conversou e falou, filho, se você não consegue, não tem problema nenhum. Isso não vai te fazer menos que ninguém.
E foi quando eu olhei para a bateria, ela olhou para mim. Minha mãe fez uma espécie de munhequeira. E deu certo. Por muitos anos eu toquei na igreja, no ministério de louvor. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, não dá erro. Vai acontecer. Você tem que entender uma coisa. Pode o mundo não querer, mas se for da vontade de Deus, vai acontecer. Vai acontecer na sua vida. Busque estar no centro da vontade de Deus. E até então eu não conhecia o esporte. Com 16 anos, em 2004, foi quando eu pude conhecer o esporte. E ali eu vi Clodoaldo Silva conquistando algumas medalhas para o país. E eu falei, poxa, existe o esporte para o deficiente. Porque até então eu também não sabia que existia, não conhecia. Achava que os deficientes não praticavam esporte, não tinha a Paralimpíada. Não existia o paradesporto. E apaixonado por esporte, ali eu falei, eu quero isso. E aí, meu pai estava numa palestra, Steve Dubner era o palestrante, e ele era presidente de uma associação para deficientes. Ao final da palestra, meu pai conversou com ele, e eu fui conhecer o paradesporto daí. Final de 2004, início de 2005. E ali eu já queria chegar e quero ser jogador de futebol. Brasileiro, né? Gosta de um futebol. O futebol no Paralímpico é o futebol de 5, que é para deficiente visual, ou o futebol de 7 para paralisado cerebral. Eu tenho má formação congênita. A minha deficiência não se encaixa. E aí, bem alto que eu sou, né? 1,71 m. Basquete, então. O basquete é de cadeira de rodas. Empurrar a cadeira, quicar bola, ia faltar mão. Foi quando a pessoa que estava nos atendendo, ela olhou para mim e falou, você tem o perfil para ser um nadador. Deus vai usar quem Ele quiser usar para falar o seu coração. E ali eu não tenho dúvida que era Ele falando, é isso que eu escolhi para você. Esse é o grande propósito para a sua vida. Porque em 8 aulas que eu fiz da natação, eu não sabia nadar, eu só não me afogava. E eu aprendi os 4 estilos. Isso é muito rápido. E ali eu tinha entendido que esse era o dom que Deus tinha me dado. A professora entendeu que realmente eu era bom naquilo. E aí conversou com meu pai e falou, tem como ele treinar mais vezes? Porque até então a gente ia todo sábado para São Paulo, de Camanducaia a São Paulo, para eu poder aprender a nadar. Foi quando eu comecei a ir em Bragança Paulista, que é onde moro atualmente. E Belo Horizonte tem uma grande recordação para mim, porque foi minha primeira competição, foi aqui. Junho de 2005, meu primeiro brasileiro. E ali eu ganhei 2 medalhas de bronze. E ali foi a minha abraçada inicial, foi onde eu falei, realmente é isso que eu quero. Vou me dedicar muito, treinar bastante, para um dia, quem sabe, representar o meu país em alguma competição internacional. E aconteceu muito rápido. Em 2006 foi meu primeiro mundial. Foi em Durban, na África do Sul. E ali eu ganhei 5 medalhas, sendo 3 de ouro, 2 de prata e 5 recordes das Américas. Saí como a revelação da natação paralímpica brasileira. Mas até então, eu viajava todos os dias de ônibus, de Camanducaia a Bragança, para poder treinar. Eu perdia mais tempo viajando do que treinando. Foi quando a gente optou para mudar, em 2007 a gente mudar para Bragança, para eu poder me dedicar mais aos treinos. E deu muito certo.
que em 2007 aconteceu o Parapan do Rio. E ali eu nadei 8 provas, ganhei 8 medalhas, sendo as 8 medalhas de ouro. E foi muito especial porque foi a primeira grande competição que meus pais puderam estar presentes. A cada conquista, a cada vez que eu chegava, batia na borda, a cada vez que eu subia num pódio, olhar para os meus pais e sabendo tudo o que a gente tinha passado até aquele momento, valeu a pena. Porque sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E aí vem o grande sonho, estar numa Paralimpíada. 2008, Deus me agraciou com esse sonho. Minha primeira Paralimpíada, e ali foram 9 provas nadadas, 9 medalhas, 4 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. E eu saí dali como o maior medalhista dos Jogos. Em 2010, mais um mundial. Em Eindhoven, na Holanda, e ali mais uma vez 9 medalhas, sendo 8 de ouro e 1 de prata. E mais uma vez saindo dali como o maior medalhista daquela competição. 2011, para Pan-Americano de Guadalajara, no México. Foram 11 provas nadadas, com 11 medalhas de ouro conquistadas. Em 2012, minha segunda Paralimpíada. 6 provas disputadas com 6 recordes mundiais, com 6 medalhas de ouro. E aí eu quero contar uma história para vocês, tanto de Pequim como de Londres. Em Pequim teve uma prova, 50 metros nado costas. Foi considerada a prova mais emocionante dos Jogos. Meu principal adversário, um chinês. Hoje eu sei a grande oportunidade que esse chinês perdeu. E como que funciona a natação? Você nada eliminatória e nada final. Na final classificam os 8 melhores tempos, ou seja, estão os 8 melhores nadadores do mundo naquela prova. E o chinês pela manhã tinha batido o recorde mundial. Eu tinha feito 36,76. E vem o chinês e nadou para 35,04. Mais de 1 segundo abaixo. E eu confesso para os irmãos que naquele momento eu desanimei. Eu falei, não vai dar. E aí vem meu treinador e fala, cara, você vai ganhar essa prova. Eu falei, você está ficando louco? Eu posso nadar para 35. Mas se ele já fez 35 na eliminatória, na final ele vai melhorar mais ainda. E o meu treinador falou, cara, você vai ganhar, porque o meu principal adversário, ele não tinha os braços, mas tinha as 2 pernas. E o treinador falou, você vai ganhar porque você tem o dedo e ele não. E eu falei, é verdade, eu vou chegar assim,
E ele tem que chegar assim. Entendam que Deus usa quem for preciso para te dar uma palavra de conforto. Porque a Bíblia nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. E por muitas vezes a gente esquece de várias porções da Bíblia, o que Deus fala ali aos nossos corações, e a gente já desanima. Mas só eu sabia o quanto eu tinha treinado e me dedicado para estar naquele momento. E eu estava desistindo assim. E foi o que aconteceu, eu acabei ganhando. E do jeito que ele tinha falado, por causa do dedo. Meu adversário piorou o tempo, eu melhorei meu tempo. E depois, assistindo a prova, eu vi que faltando 3 metros para acabar, ele olhou para o lado. E no que ele olhou para o lado, eu cheguei na frente. E ali eu tirei uma grande lição para a minha vida. Não perca seu foco. O nosso alvo é Cristo. Não perca o foco da sua vida, porque fulano está melhor que você ou ciclano está melhor. Olhe para Cristo. Não importa o que você está passando agora, sorria e olhe para Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para Cristo. E nós estamos esquecendo disso. E ali foi essa grande lição que eu aprendi. E em Londres aconteceu algo muito parecido. Eu já tinha ganho, como eu falei, 6 medalhas, né? Eu ganhei. Eu já tinha ganho 4 medalhas, sendo as 4 de ouro. E até então, eu estava nadando na raia 4, todas as provas. Olha que legal, né? 4, 4, 4. E nesse dia, nessa prova, 50 metros borboleta, que foi também considerada a prova mais emocionante dos Jogos, eu fui nadar e nadei na raia 5, porque eu classifiquei como o 2º melhor tempo. E aí chega meu treinador e fala: poxa, cara, hoje é raia 5. O mesmo cara que me animou lá. Quem precisava de um ânimo agora? Pois é, hoje é raia 5 que vai ganhar. E eu gosto de compartilhar essa história, porque foi o que aconteceu. Eu acabei ganhando, batendo o recorde mundial, e depois assistindo a prova e refletindo, nós temos algo que é Cristo na nossa vida. E por quantas vezes a gente se prende às superstições? E eu quero te dizer o seguinte: faz 30 anos que eu não acordo com o pé direito. Eu não tenho ele. E as coisas estão dando certo na minha vida. Não se prenda a esses pequenos detalhes. Só você sabe o quanto você se prepara na sua vida. Só nós sabemos o quanto esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E você vai se prender a isso? Não. Não se prenda a esses detalhes. Porque daí 2013 vem mais um mundial. E ali são 8 medalhas. 6 de ouro e 2 de prata. 2015, mundial novamente. Ali são 7 medalhas de ouro e 1 de prata. Vou ver se eu não estou errando. 2015, Parapan novamente. São 8 medalhas e as 8 medalhas de ouro. E aí vem o grande momento. 2016. Desde 2009 eu estava sonhando com esse momento. Porque foi ali em 2009 que a gente sabia que o Brasil ia sediar a Paralimpíada em casa. E ali eu falei: poxa, seria incrível, Deus, se eu tivesse um filho me acompanhando.
E Deus me agraciou com essas duas bênçãos. O Asaf, o mais velho, e o Daniel, que eu fui bem criativo no nome. Eles poderiam não estar entendendo muita coisa ali, mas eu sabia o quanto Deus, porque sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E se não bastasse isso, conquistei mais 9 medalhas. 4 de ouro, 3 de prata, 2 de bronze. E ali, eu me tornei o maior medalhista paralímpico do mundo, masculino. E aí tem um prêmio, que é o chamado Laureus. O Laureus, ele é considerado o Oscar do esporte. Primeira vez que eu conheci esse prêmio foi em 2008, pelos feitos de 2007. 2007 foi o Parapan do Rio. Quantas medalhas eu ganhei lá? Pastor, eu vou começar tudo de novo. Ninguém prestou atenção. Ali eu tinha ganho 8 medalhas. Foi a primeira vez que eu conheci esse troféu. E quando você ganha esse troféu, você se torna o melhor atleta do mundo daquele ano. E eu falei, um dia eu quero conquistar esse troféu. E aconteceu muito rápido. 2009 foi quando eu ganhei pela primeira vez, pelos feitos de Pequim, que foram 9 medalhas. E ali eu me tornei o primeiro atleta paralímpico brasileiro a ter uma estatueta dessa. O 4º brasileiro a ter uma estatueta dessa. Entre esses 4 sou eu, Ronaldo Fenômeno, Bob Burnquist e Pelé. Mas aí eu ganhei pela segunda vez esse troféu, em 2013, pelos feitos de Londres, 2012. E me tornei o único brasileiro a ter 2 estatuetas dessa. Em 2016, ganho pela 3ª vez esse troféu. E aí me igualando a Djokovic, com 3 estatuetas. No mundo quem tem é ele e eu. Tem um cara aí, um tal de Usain Bolt, que tem 4. Mas ele parou. Eu continuo. E aí tem o Roger Federer, que tem 5 estatuetas dessa. Ele não parou, então vamos torcer para ele manter esses 5. Mas eu passo brevemente pelas conquistas, porque não é isso que me faz ser um cara vencedor. O que me faz ser um cara vencedor é ter Cristo no meu coração, é ter Cristo na minha vida. Depois, quem quiser me acompanhar, tem mais conquistas lá, me sigam nas redes sociais. Aí vocês vão ver todas as conquistas e tudo mais. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos, que é algo precioso que muitos de nós estamos esquecendo. Porque você acha que em nenhum momento eu questionei a Deus. Você acha que a minha vida só foi tudo isso aqui que eu contei para vocês. De jeito nenhum. Vocês acham que talvez meus pais também nunca fizeram aquela perguntinha para Deus? Mas a Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Em Cristo, nós encontramos tudo.
Porque tem uma passagem que os discípulos questionam a Cristo. Quando eles olham uma pessoa com deficiência, e aí os discípulos perguntam: quem pecou? Ele, os pais? E vocês acham que alguns não falaram para os meus pais? Seu filho nasceu com essa deficiência, alguma coisa vocês fizeram. Mas é a resposta de Cristo que nos conforta. Ninguém pecou. Ele é assim para que a minha glória resplandeça através da vida dele. Você é assim, eu sou assim, porque dentro de você existe a glória de Cristo, o poder de Deus está dentro de você. E você só precisa deixar isso resplandecer, deixar isso brilhar. E aí, sem dúvida nenhuma, você vai ser mais que vencedor. Porque se até Jesus, tem a passagem que ele foi tentado. Eu imagino quantas vezes chegaram para vocês e falou: você não é filho de Deus. Por que a sua vida está desse jeito? Por que você está passando por isso? Mas o diabo não conseguiu falar algo para Jesus naquele momento. Porque quando os céus se abrem e Deus fala: este é o meu filho, então você é filho, você é filha amada do Pai. Você é amado por Deus. Nós cantamos aqui: quão grande é o meu Deus. E é verdade, porque eu espero que através das minhas conquistas aqui, da minha vida, você entenda o quanto esse Deus ele é grande, ele é poderoso, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Basta você crer, você acreditar que tudo você pode, por meio de Cristo. Você vai encontrar tudo o que precisa em Cristo. Não tem problema nenhum você ser campeão na vida, mas tem um grave problema se você esquecer de Cristo. Porque aí você está esquecendo de que sim, grandes coisas fez, faz e ainda vai fazer o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres. Dê um abraço em quem está do seu lado e diga esse versículo para ele: que grandes coisas o Senhor está fazendo, o Senhor vai fazer, o Senhor fez. E é por isso que vocês estão alegres, é por isso que vocês estão sorrindo. Eu quero agradecer o pastor Paulo, obrigado por essa oportunidade. Eu conto com as orações dos irmãos. Como eu falei, eu não parei. Eu tenho o meu grande sonho agora, que é para ir para Tóquio, que é no próximo ano. E que se for da vontade de Deus, que isso aconteça. Porque a Bíblia também nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então que se for para glorificar a Deus mais uma vez, que Ele permita que eu consiga realizar e concretizar esse sonho. Que se for para você glorificar a Deus, Ele permita o sonho que você tem dentro do seu coração nesse momento se concretizar, se realizar. Porque isso são uma das melhores sensações que a gente tem no nosso coração. Porque você se sente amado por Deus. E aí você vai lembrar que sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, pastor, por essa grande oportunidade de estar aqui com vocês. Uma oportunidade única para mim.
E jamais esqueçam de sorrir. Se está difícil, sorria. Se continua difícil, continue sorrindo. Porque o que habita em você é maior do que o que está no mundo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Essa é uma das medalhas do Rio. E ela, eu gosto de trazer para que vocês entendam o quanto Deus pode fazer grandes coisas na vida de vocês. Mas isso aqui não pode me conquistar. Isso aqui não pode mudar quem eu sou. Mude o impossível dentro de você. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Que você possa mudar de fato o que você acha que é impossível. Essa barreira que existe dentro de você, que hoje possa ser quebrada. Esse medo que talvez exista dentro do seu coração, possa ser tirado. Que Jesus possa tirar esse medo do seu coração. Porque talvez você esteja sendo um escravo desse medo e não está conseguindo ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, do seu propósito. Mas lembre-se que o que habita em você é maior do que qualquer medo, do que qualquer dúvida, do que qualquer angústia. E eu esqueci de compartilhar com os irmãos. Deus me agraciou com mais uma filha agora. Em abril nasce a minha filha, Radassa. Então, irmãos, eu poderia ficar aqui por, de fato, 2, 3 horas conversando de todas as dificuldades que eu passei na minha vida. Mas eu quis compartilhar isso com vocês. Para que, de fato, a gente possa sair diferente daqui. Para que, de fato, a gente possa mudar esse Brasil. Resgatar muitas pessoas para Cristo, porque você vai resplandecer a glória dele. Motivax, sua dose diária de motivação.